Quero iniciar essa transmissão dando aqui a todos vocês a nossa percepção, inclusive a nível de linha editorial do canal. Queria colocar para vocês, de forma muito clara, qual é a nossa percepção em relação a alguns valores, alguns princípios, algumas balizas que eu julgo que sejam civilizatórias e que precisam, ao meu ver, de um destaque. Quero dizer a todos vocês que, em primeiríssimo lugar, eu sou absolutamente solidário a todas as vítimas desse conflito, indistintamente. Se árabes, se israelenses, se judeus, se muçulmanos, se cristãos, não importa. Sou solidário a todos aqueles que perderam entes queridos nesse momento, sou solidário a todos aqueles que tiveram, dentre as suas famílias, dentre seus entes queridos, situações trágicas. Nós vivenciamos a questão da população armênia, no antigo Oblast Nagorno-Karabakh, na República de Artsakh, recentemente, e a nossa linha com relação ao respeito à vida é coerente. Nós não podemos relativizar nenhum tipo de violência contra as pessoas. Essa é uma questão que é uma linha editorial do canal, é uma percepção pessoal da formação do Rogério Nitablian. Então, nós vamos fazer a análise sob o ponto de vista político, nós vamos fazer a análise sob o ponto de vista militar, estratégico, geopolítico, geoeconômico, e também frisando sempre que o respeito à vida é o norte do canal, é o norte dessa proposta. Isto posto, senhores, eu quero dizer que desde ontem, quando nós conhecemos pela manhã, horário de Brasília, que houve uma incursão no território israelense a partir da faixa de Gaza, incursão esta que, muito provavelmente, foi esperada por poucos, pelo menos aqueles que estão analisando os fatos que estão acima da superfície. Muito poucos de nós seríamos capazes de fazer qualquer tipo de estimativa que algo dessa monta acontecesse. Israel já fala em 700 mortos. Nesse momento, os meios oficiais israelenses falam em 700 mortos e cerca de 2.315 feridos. 360 desses, segundo os meios israelenses, em estado crítico. Quero lembrar também que a edição digital do jornal Jerusalém Post está inacessível, então é possível que estejam acontecendo ataques de hackers. Esse ataque, como eu digo, para quem está acompanhando acima da superfície, era muito difícil de ser previsto nesta dimensão, com esse tipo de repercussão e, claro, não há dúvida, independente de qualquer tipo de interpretação que queiramos fazer ou qualquer tipo de situação que queiramos estimar, que modifica o status quo. Israel não quer mais negociar nenhum tipo de compromisso com Hamas, com o Jihad Islâmico, com os grupos que comandam a faixa de Gaza. Israel, nesse momento, diz que não negocia mais com esses elementos que controlam a faixa de Gaza. Isso poderia assustar uma série de especulações, inclusive em relação à dimensão da operação terrestre, que nesse momento é encetada com a estimativa de que entre 24 e 48 horas, do momento em que nós estamos aqui conversando, nós tenhamos aí uma grande incursão terrestre, não é? No território da faixa de Gaza. O território da faixa de Gaza, que a bem da verdade é objeto de cerco cruel, desumano, absolutamente condenável por terra, ar e mar durante muito tempo. Então é importante também que na análise das condições políticas desse conflito e das repercussões no campo, nós tenhamos essa lembrança. Gaza é uma grande prisão a céu aberto, uma faixa de território bastante restrita, pequena, e que, na realidade, ficou submetida a toda sorte de privação nos últimos anos. Nesse momento, Israel, inclusive, cortou o fornecimento de todos os bens necessários para a subsistência da população na faixa de Gaza, numa situação excepcional, inclusive de combustível, de eletricidade, de alimentos, mas o Egito, que é o outro caminho possível para a população da faixa de Gaza, me parece que não chancelou esse tipo de iniciativa e, de alguma forma, continua tentando, de forma ainda que limitada, a correr aí aos socorro dos palestinos na medida das suas necessidades mais essenciais. Então, Gaza é uma grande prisão a céu aberto. Essa é uma realidade que nós não podemos negar.
Nós não podemos fazer uma análise de um conflito, mesmo que condenemos todo tipo de violência contra as pessoas, indistintamente, partam de onde partirem, sem que nós concebamos os aspectos políticos. Gaza é uma prisão a céu aberto há muito tempo. E aproveito o ensejo para dizer, já me antecipar, sem querer colocar a carroça na frente dos bois, que sou particularmente favorável a uma solução de 2 estados que possa permitir aos palestinos viverem em paz e em segurança e também aos israelenses, cumprindo aí a questão essencial de outro dado que para mim é um marco civilizatório. Mas ninguém esperava esse ataque. E esse ataque, pelo menos, como eu disse, acima da superfície, ninguém esperava. E esse ataque foi um ataque muito grande, um ataque muito mais exitoso em termos de destruição, em termos políticos, do que qualquer outro ataque que, inclusive, um conjunto de países árabes tenham feito contra Israel. Inclusive nas grandes guerras, em 67, em 48, em 67, 73, nunca houve um ataque com este modelo de, chamemos de êxito, em relação à capacidade de destruição e também ocasionando quase 1.000 mortos. A informação que a gente teve agora há pouco é que apenas em um sítio próximo da fronteira com a faixa de Gaza foram encontrados cerca de 250 corpos. Nós não sabemos se esses 250 corpos estão contabilizados nestes 700 mortos já divulgados aí oficialmente, como a edição digital do jornal Haaretz, nesse momento, nos dá a conhecer. Então, quero colocar para os senhores que nunca houve nenhum tipo de ataque a Israel tão exitoso quanto esse realizado pelo Hamas e pelos outros grupos palestinos ali coligados, consorciados, como esse do dia de ontem. Tenho a impressão que não é possível promover um ataque desse tipo sem a participação e sem o respaldo de um Estado nacional. Grupos, por mais sofisticados, por mais tentáculos que tenham, mesmo que a gente conceba que o Hamas tenha tentáculos além das fronteiras de Gaza, como sabemos que tem relações em Damasco, tem relações hoje em Riad, tem relações fora do âmbito do mundo árabe também, em Teherã, que aliás foi uma novidade recente, né? O Hamas, quando criado, ele foi criado para dividir os grupos palestinos, na ocasião, o Fatah, a autoridade palestina, que está hoje à frente da autoridade palestina, a Organização para a Libertação da Palestina, como um grupo laico, comandava a luta pela independência da Palestina, e o Hamas, quando surge, é um grupo que, inclusive, tem algum tipo de estímulo de setores que queriam a divisão do movimento nacional palestino. Hoje essa situação mudou. O Hamas, que era próximo do Iraque, por circunstâncias geopolíticas, contextuais e históricas, se aproximou também de Teherã. Então a gente sabe que Teherã também tem um grau de proximidade muito grande com o Hamas. E aqui, como percepção, como análise, como conhecimento de fato, de história, com conversas com meios diplomáticos, com conversas com meios políticos, com apreciações e também com o aspecto da análise que tem que ser de alguma forma intuitiva para fechar algum tipo de equação, nós não podemos imaginar que um ataque desse tipo tenha acontecido sem respaldo de um país, de um Estado nacional. Muita gente vai dizer de cara, foi o Irã. Talvez seja uma conclusão mais fácil, imaginando aí o conflito de interesses entre o Irã e Israel. Mas eu já quero dizer para vocês que eu não descartaria uma análise mais aprofundada do papel de Riad, do papel da Arábia Saudita, que recentemente se reaproximou de Teherã e, por isso, voltou a dialogar com Damasco, voltou a dialogar com grupos palestinos com os quais tinha dificuldade anterior, em função, inclusive, da intermediação chinesa. Então, é importante que nós tenhamos também, nessa nova equação, uma análise cuidadosa, cautelosa, que precisa ser feita com o tempo, do papel da Arábia Saudita e qual o rol de Riad, que disputou durante muito tempo a predominância da influência no mundo islâmico, ali no Oriente Médio com os iranianos, desde a guerra Irã-Iraque, pelo menos de forma mais marcante, né, capitaneando aí o destino da maioria dos países, se não todos, muitas vezes, do Conselho de Cooperação do Golfo. Então, dentro daquela ideia sunitas contra xiitas, eu olharia com carinho para o papel de Riad nessa operação exitosa dos grupos palestinos contra Israel, e quando digo exitosa, em termos de ocasionar danos.